Estamos aqui para falar de um filme que foi marcado como o fim de um universo que começou maravilhosamente bem com a trilogia clássica dos X-Men. Porém, foi finalizado de uma forma completamente apressada e sem emoção nenhuma, repetindo uma história que a gente já tinha conhecido. Porém, feito de uma forma completamente desinteressante e bem mais sem graça que a primeira versão, que foi X-Men Confronto Final, trabalhando o arco da Fênix Negra. Estamos aqui para falar de X-Men Fênix Negra neste vídeo aqui, que na verdade é só Fênix Negra, não tem nem X-Men no título. Pois é, vou explicar mais pra frente. A garota morre. Pra você ter noção, esse filme aqui teve a coragem e a audácia de fazer o nosso querido e maravilhoso Mercurito da galera ser tirado de cena de uma forma completamente triste. Esse é o mesmo filme que deu pela primeira vez um roteiro completamente triste para o Magneto. Mandei você parar agora. Não sou eu. Sou eu. Tudo para enfatizar vilões que ninguém nunca tinha ouvido falar e que ninguém se importa. Pelo menos, a única coisa boa que eu acabei encontrando nesse filme é o início, trabalhando a relação do Professor Xavier e da Jean Grey. Só que essa relação vai caindo ladeira abaixo a decorrer que o filme anda. Pra quem não sabe, esse aqui é mais um vídeo da nossa série que estamos trazendo aqui no canal de 13 vídeos, reassistindo e falando e analisando todos os filmes da franquia dos X-Men da Fox, até chegar em Deadpool 3 Wolverine. Estamos apenas agora mais 3 semanas e chegaremos no lançamento desse grande filme que a gente vai trazer tudo aqui no canal. Let's fucking go. Let's fucking go. Bom, X-Men Fênix Negra foi destruído pela crítica. Até mesmo o público acabou gostando pelo menos um pouquinho. Mas a bilheteria desse filme aqui foi estrucidada, porque lançaram esse filme aqui quando a Disney já tinha comprado a Fox, ou seja, a galera já tava, esse universo já acabou, não vou nem assistir, e ainda mais lançando perto de Vingadores Ultimato. Aí você me diz, quer assistir X-Men Fênix Negra ou Vingadores Ultimato? Pois é justificativo porque a bilheteria foi muito mal. Eu sou inevitável. Então já se prepara aí, pega a sua pipoca, apaga as luzes, chega junto aí com a gente, porque agora a gente vai reassistir e analisar todos os detalhes, referências e easter eggs em X-Men Fênix Negra. X-Men Fênix Negra. Primeiro de tudo, se você é a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, saiba que faz parte aí de uma série aqui do canal. Lembrando que a gente está trazendo essa série aqui em ordem cronológica, ou seja, como esse universo acabou sendo rebootado e reiniciado em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, estamos agora neste novo universo. Ou seja, todo o universo clássico que a gente acompanhou até agora, podemos dizer assim, aqui, uma boa parte desse canal, nessa série que a gente está trazendo aqui, ele acabou tendo toda a sua história apagada até 1973, que é onde se passa o filme de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Agora, todo aquele universo clássico que a gente conheceu com a trilogia dos X-Men, Wolverine e tudo mais, existe tudo apenas dentro da cabeça do Wolverine e só vai acabar lembrando toda essa história em 2023, quando acordar lá dentro da mansão e conversar com o Professor Xavier falando que ele conhece a história de uma forma diferente. Basicamente, com tudo o que houve depois de 73. Acho que a história que eu conheço é um pouco diferente. Até a gente chegar agora, neste novo universo que a gente tá aqui acompanhando agora, chegar em 2023... que o Wolverine vai acabar lembrando. Então, todo esse tempo ele tá sem essa memória. Bom, agora a gente tá acompanhando esse novo universo aqui, que tem como ponto de partida X-Men Primeira Classe, que se passou em 1962. Teve a sua continuação em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que aconteceu em 1973. Marque essas datas. E X-Men Apocalipse aconteceu 10 anos depois, em 1983. Todo o resto é basicamente a mesma coisa. Agora estamos em X-Men Fênix Negra. O filme começa com a abertura da Fox e, igual às outras aberturas, o X é a última letra a ser apagada. Mas perceba um detalhe novo aqui. A letra X também tem a coloração vermelha, referenciando assim a Fênix Negra. E então esse filme começa de uma forma diferente de todos os outros filmes dos X-Men. Ao invés do Professor Xavier começar narrando o filme, Desde a descoberta de sua existência,
foram tratados com medo. Mutantes. Crianças tropeçando no escuro em busca de orientação. Temos aqui agora a Jean Grey narrando o início do filme, mostrando que esse filme aqui é muito mais sobre ela do que sobre os X-Men. Podemos evoluir, nos tornar algo maior. A primeira cena se passa em 1975. Vale lembrar que é apenas 2 anos depois dos acontecimentos de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E a gente consegue ver a Jean Grey ali dentro do carro por volta dos seus 10 anos de idade. Você sabe que é um clássico, não é? Seus pais estão ali no carro escutando uma música. E a música se chama By the Time I Get to Phoenix. Meio que uma referência ali, né, ao tempo que eu vou chegar na Fênix. Fênix Negra, toda essa brincadeira com a Fênix, mas na verdade é uma cidade dos Estados Unidos que a música está falando. Mas a Jean Grey não quer escutar aquela música, quer escutar outra música, os seus poderes começam a se descontrolar, ela não consegue controlar os seus poderes, faz a sua mãe dormir no volante e acabar ocasionando um acidente e assim matando a sua mãe. Nessa cena temos um detalhe interessante, inconscientemente ela cria um escudo telecinético em volta dela, referenciando da forma que a Jean Grey conseguiu sobreviver ao segundo filme de X-Men 2 para X-Men 3 Confronto Final, onde o próprio Xavier fala que ela conseguiu sobreviver a todo o vazamento da represa porque ela criou um escudo telecinético em volta dela. Poderes a envolveram num casulo de energia telecinética. Ela vai pro hospital e ali o professor Xavier diz que os seus pais acabaram morrendo. Morreram. Mas sabemos que isso aqui é uma mentira e ela vai viver com o Xavier na escola. O que você escolhe fazer com o seu presente é uma decisão só sua. Esse começo aqui eu achei muito bom, a forma como o professor Xavier tá ali pra ajudar ela, dizendo que ela não está quebrada, que ela não tem nenhum problema. Se quiser usar para fazer o bem, aí eu ajudo você. E se ela acabar quebrando outras coisas, não tem problema que ele está lá junto com ela. Achei esse começo da relação dos dois muito boa. Você acha que vai me consertar? Você não está quebrada. Só que, ao decorrer do filme, vai destruindo todo esse professor Xavier que a gente gostou já no início desse filme e nos outros filmes. O que? Durante o filme, ele acaba colocando bloqueios mentais para ela não lembrar do que de fato aconteceu, alterando a história dentro da cabeça dela. Tudo para ela não lidar com a perda e a impedir a evolução dela. Aprender com os seus erros, com os seus traumas. Todas as partes ruins fazem parte de nós também. E ele acabou impedindo tudo isso dentro dela. Digamos que o professor Xavier deveria assistir Divertidamente, que a gente já trouxe aqui no canal detalhes dos 2 filmes de Divertidamente até o último que acabou de lançar nos cinemas. Se inscreve aqui e vá ver os outros vídeos depois desse aqui que estão muito bons também. Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Oi, pessoal! A origem dos poderes da Jean é um pouco diferente nos quadrinhos. Aqui ela tem ocasionando um acidente e matando a sua mãe. Nos quadrinhos, ela acaba vendo a sua melhor amiga ser atropelada quando ainda era criança, viu tudo aquilo acontecer e despertou os seus poderes. E aqui temos agora então a logo de Fênix Negra. Um detalhe interessante é que esse filme aqui foi lançado e divulgado pela Fox apenas como Fênix Negra, sem X-Men no título. Veja os trailers ali oficiais que tem no YouTube e você vai conseguir perceber isso aqui. Por que que não botaram X-Men no título? Porque Bryan Singer tinha sido indiciado por assédio sexual nos outros filmes dos X-Men. E no contrato, qualquer filme que tem X-Men no título, ele acabava tendo os direitos e ganhando dinheiro com isso. A Fox, para não deixar o cara ganhar dinheiro com esse filme, tirou X-Men do título e deixou apenas Fênix Negra. Um outro detalhe, que é simplesmente o maior furo de roteiro que existe na saga dos X-Men inteira, é esse aqui que esse novo diretor acabou criando para esse filme, cara. Ele simplesmente disse que decidiu ignorar tudo o que aconteceu em X-Men Apocalipse, ignorando todo o arco da Jean Grey e toda a relação da Fênix dentro dela desde aquele momento. A Jean tinha falado no meio do filme que ela tinha uma energia, um fogo crescendo dentro dela, fazendo ela perder o controle. Poder sombrio dentro de mim está crescendo como uma chama. No final do filme, ela solta todo o seu poder em um formato de Fênix, mostrando que a Fênix já estava dentro dela desde esse tempo. E aqui o diretor falou que ignorou todo esse filme só porque X-Men Apocalipse flopou e decidiu trazer algo mais relacionado com os quadrinhos, mostrando que a Fênix é uma força cósmica ali se envolvendo dentro do corpo da Jean. Pois é, criou um furo absurdo, porque a Jean já tinha a Fênix dentro dela no filme antigo.
E aí entra a Fênix dentro dela de novo, que não faz nenhum sentido, cara. Um erro absurdo. Por que que o cara fez isso? E o porquê é que ele queria deixar mais próximo dos quadrinhos, trazendo a Fênix como algo cósmico e não trazendo a Fênix como algo de bipolaridade ou uma personalidade reprimida dentro da Jean Grey, igual a trilogia clássica acabou trabalhando, para diferenciar as duas adaptações e tentar deixar mais próximo dos quadrinhos. Porque a gente acaba olhando para X-Men Confronto Final e a gente percebe que tem uma coerência. A Jean ali perdendo o controle ao decorrer dos 3 filmes e no último saindo a Fênix por um completo. Só que aqui em X-Men Fênix Negra, parece que X-Men Fênix Negra é um filme à parte. Parece que nem é uma continuação de X-Men Apocalipse. Então a gente vai pro presente agora nesse filme aqui, em 1992. E é basicamente o mesmo ano que começou a série dos X-Men dos anos 90. E ganhou muita fama agora ultimamente por causa de X-Men 97. Vemos que a nave espacial Endeavour acabou tendo problemas no lançamento e fez o presidente dos Estados Unidos ligar para o professor Xavier utilizando o telefone X dentro da mansão do presidente. Cara, legal esse detalhe. Senhor presidente? Está assistindo a TV? Diferente de X-Men Apocalipse, onde os mutantes ainda são meio que julgados pelo público, aqui a gente já vê que os X-Men têm um apreço muito mais próximo e um renome muito maior, já que eles estão lidando diretamente com o presidente. Não se preocupe, controle, a ajuda está a caminho. Ele chama a sua equipe para a missão, e é simplesmente Fera, Mística, Mercúrio, Jean, Tempestade, Ciclope e o Noturno. Os personagens, depois dessa cena, acabam basicamente se transformando em figurantes, mal tendo falas durante todo o filme e praticamente não tendo desenvolvimento nenhum. Alguma pergunta? Sim, umas 1000. Não temos tempo para 1000 perguntas. Aqui eles estão com os trajes todos iguais, fazendo referência aos trajes clássicos dos X-Men nos quadrinhos dos X-Men. E a gente percebe que eles simplesmente cagaram e andaram para os trajes incríveis que X-Men Apocalipse trouxe no final do filme, onde cada um tinha um traje personalizado, com o seu design, com a sua personalidade e tudo mais, e aqui não. Todo mundo simplesmente usando a mesma roupinha completamente sem graça. Mais um erro desse filme. Em seguida, quando estão saindo da missão, o jato sai da quadra de basquete, coisa que o Fera tinha dito para a Mística em X-Men Apocalipse. Como é que vai fazer isso sair daqui? Tá, tudo bem, eu construí um teto retrátil que dá na quadra de basquete. E um detalhe é que a bola de basquete acaba caindo da quadra conforme ela vai se abrindo. Lá no primeiro filme dos X-Men, também aconteceu a mesma coisa com a bola caindo da quadra de basquete. Eles veem que a nave espacial estava destruída e salvam todos os astronautas com a ajuda do Mercúrio e também no Noturno. Porém, quando a Jean estava lá, ela acaba sofrendo uma enxurrada cósmica da Fênix e acaba absorvendo todo o seu poder. E assim que ela abre os olhos, a gente consegue ver um detalhezinho ali, a energia da Fênix fluindo dentro dela. Quando aterrissam, tem várias pessoas comemorando a vitória dos X-Men e tem até uma criança segurando uma boneca da Mística. Meio que uma referência, já que esse filme aqui foi lançado depois de Logan, o diretor fez uma referência quando o Wolverine também segura um bonequinho dos X-Men. Eles vão pra mansão, chegam lá e comemoram numa festa na floresta. Ali temos a referência a Dazzler, cantando e utilizando seus poderes de iluminação e tudo mais. Ali temos a Tempestade no filme tendo uma grande cena, talvez a maior cena dela nesse filme. Pois é, acredite, fazer gelo para o Ciclope dar pra Jean Grey tomar uma bebida. Pra alguém que aguentou uma explosão solar, eu diria que ela tá muito bem. Sério, o que fizeram com a Tempestade nesse filme foi triste, cara. Detalhe que uma pessoa acaba chegando nessa festa abrindo um portal. E esse portal me lembrou bastante o portal que utilizaram em Dias de um Futuro Esquecido e talvez possa ser a Blink. E ali nesse momento que o Hank fala com a Mística falando, pô, lembra do momento que a gente dava festas? E aí é basicamente referenciando a X-Men Primeira Classe. Até um tempinho atrás era a gente que fazia festa assim. E então vemos os vilões do filme. A raça alienígena chamada Debari procurando pela Força Fênix. Pra quem não sabe, os Debari foram tirados diretamente dos quadrinhos que adaptavam o arco Fênix Negra, quando a Jean vai pro espaço e acaba absorvendo ali todo um sistema solar para recuperar os seus poderes. Esse sistema solar era justamente os Debari, que acabam ficando completamente vingativos pela Fênix Negra. Aqui temos a Jessica Chastain como Vuk. Ela interpreta ali a líder dessa raça Debari e originalmente ela era pra ser a Lilandra, a imperadora do Império Shi'ar. Ela era pra ser ali a galera gente boa, entendeu? Porém, ela foi trocada pela Vuk e ela mesma disse que ela não sabia nem quem era a sua própria personagem, só foi descobrir quando foi ver o filme. Vemos que o professor Xavier está numa festa com vários políticos porque salvou a galera lá no espaço. E ali a gente consegue ver uma participação especial de Chris
Claremont, um cara que nos quadrinhos criou e desenhou vários mutantes. Oi, obrigado. Na festa, Jean perde o controle dos seus poderes e Xavier entra na sua mente para ver o que aconteceu com ela. Tive que fazer uns ajustes na mente dela quando eu era mais jovem. Xavier tenta ler a mente da Jean Grey, que começa a perder o seu controle. Ela joga ele pra fora da sua mente. Ela conversa com o Ciclope dentro do seu quarto antes de sair fugindo. E a gente consegue ver um detalhezinho ali, cara. Um quadrinho da Jean e o Ciclope juntos, abraçados. O Wolverine, se tivesse ali, ele ia acabar chorando segurando esse quadro. Só que eu não posso. A Jean acaba descobrindo que o seu pai está vivo e ela vai visitar ele na sua antiga casa que fica em Red Rook, Nova York. Várias fotos, nenhuma minha. Ali a Jean acaba descobrindo que o seu pai culpa ela pela morte da sua esposa e da sua mãe, no caso, né? E acaba mostrando que o professor Xavier decidiu levar ela embora, sem ela poder se despedir do seu pai e mentindo para ela. Desculpe, Jean. Mas o meu mundo morreu naquele dia. Ela acaba ficando muito brava com isso e os X-Men chegam bem nesse momento. E ali na rua, quando a nave está aterrissando, a gente consegue ver um carro, Bishop Power, fazendo referência ao mutante que consegue absorver energia das outras pessoas para soltar uma rajada de energia ainda mais forte. Os X-Men chegam e tentam conversar. É aí que o Ciclope vai dar aquela motivação, aquele discurso pra convencer ela a ficar do lado do bem. E dá o pior discurso de todos, falando: Jean, você falou que sempre voltava pra mim. Volta pra mim. Vamos dar um jeito juntos, só volta pra mim. Lembra? Você disse que sempre volta pra mim. E temos a desastrosa cena do Mercúrio que utilizaram ele pra tirar do filme. De que forma que isso aqui acontece? Simplesmente o Mercúrio vai começar a correr em super velocidade, que a gente já viu que a velocidade do cara é mais rápida que a velocidade da luz, porque a tempestade solta um raio na Jean Grey e o Mercúrio está correndo mais rápido do que a velocidade de um raio da luz, pra você ter uma noção. E ela, com um reflexo, consegue derrotar e fazer os metais ali andarem mais rápido do que a luz, fazendo o Mercúrio cair e ser derrotado desta forma. Você percebe que isso aqui, cara, o roteiro tava tão preguiçoso na hora de falar sobre esse filme aqui e escrever esse filme aqui, que eles fizeram essa artimanha dela ter reflexos mais rápido que o raio, pra desviar o raio da tempestade. Cara, como que um ser humano consegue ter isso aqui, sendo que o poder dela não envolve nem perto de super velocidade? Mano, não faz sentido algum. Se eles quisessem tirar o Mercúrio desse filme, fizesse ela derrotar o cara sem ele estar em super velocidade, telepaticamente entrar na mente do Mercúrio e fazer ele dormir. Cara, na moral, tinha diversas outras formas para derrotar o Mercúrio e utilizaram a pior possível, que deixa o personagem completamente ridículo nesse filme. Me revolta muito. Mas é aí nesse momento que a Jean Grey acaba surtando e matando a Mística, sendo empalada em uma estaca bem no seu estômago, fazendo uma referência com as 3 fincadas no estômago que as garras do Wolverine deu na Mística lá no primeiro filme dos X-Men. Raven, eu te amo muito. Um detalhe interessante é que o próprio diretor falou que isso aqui foi uma referência ao filme do Logan, onde ele acaba sendo empalado e morrendo dessa forma no final do filme, e ele quis fazer uma referência matando a Mística da mesma forma. A Jean foge, os X-Men fazem um velório para a Mística. A Raven morreu fazendo o que fazia, ajudando uma amiga. E chegamos na cozinha onde o Xavier vai conversar com o Fera. Ali ele diz que foi o primeiro local onde ele conheceu a Mística, relembrando a cena de X-Men Primeira Classe. Sabia que foi aqui que eu conheci a Raven? Você nunca mais vai precisar roubar. E é nessa cena que o Hank fica puto com o professor Xavier, culpando ele pela morte da Raven. É culpa sua, Charles. É culpa sua ela estar morta. A vilã torturou o pai da Jean para descobrir tudo sobre ela. Enquanto isso, a gente vê a Jean Grey chorando na rua, querendo ajuda. É aí que ela vai procurar o Magneto, Por que tá aqui? que está vivendo em uma colônia ali mutante que fica em uma ilha. Pra quem não sabe, nos créditos mostra que tem um personagem que se chama Guarda de Genosha. Então a gente já pode concluir que essa ilha mutante que o Magneto acabou criando é a ilha de Genosha, que ele também acaba criando uma ilha para mutantes viverem em paz. De quem é o sangue? Eu não sou Charles. Eu não leio mentes. Ela chega ali pra conversar com o Magneto, que pergunta de quem que é o sangue na roupa. Ela não responde, porque se respondesse o Magneto ia matar ela ali na hora mesmo. Chegando ali na ilha, a Jean acaba vendo um mutante perguntando quem que ela é. Esse aqui é o mutante Arik,
E ali também vemos a mutante creditada como Selene Galho. Essa aqui é uma das mutantes mais poderosas que existem nos quadrinhos. Além de ser uma mutante nível ômega, ela também é uma bruxa. E ela existe antes mesmo do próprio Apocalipse. E aqui eles pegaram essa personagem e transformaram numa aleatória qualquer, infelizmente. Como você conseguiu parar? Ela pergunta de desde quando o Magneto mata as pessoas e como que ele fez pra parar isso, e ele acaba mencionando todas as pessoas que ele acabou se vingando desde a morte da sua mãe. Eu vivi por vingança a vida toda. Lá nos campos de concentração, falando que nem mesmo ter matado o Sebastian Shaw conseguiu trazer paz pra ele. Matei todos que pensei que fossem levar essa dor embora, mas não ajudou. O exército chega, a Jean tenta matar os caras, o Magneto tenta impedir. Ele fica puto por causa disso e ele acaba mandando a Jean Grey embora. Eu pensei que você protegesse mutantes aqui. E eu tô protegendo eles, de você. É aí que o Xavier tenta falar com o presidente dos Estados Unidos. O presidente recusa o cara. E aqui tá confirmado e provando o ponto de vista do Xavier que ele tinha dito momentos antes no filme, falando que bastava apenas um erro dos mutantes que os humanos já iam começar a odiar eles de volta. Você devia entender melhor que qualquer um que vivemos no limiar de começarem a nos ver como inimigos deles de novo. Preciso falar com o presidente. Senhor Xavier, esta linha será desativada. A Jean vai até um bar beber, disfarçada com uma ilusão, fazendo todo mundo acreditar que ela, na verdade, é um senhor de idade. Aí ela acaba trocando o canal de TV que estava falando sobre ela. Me vê mais um. Justamente para um programa antigo de TV lá nos Estados Unidos chamado Picket Fences. Ali a vilã chega, vê através da ilusão dela e começa a conversar com ela, falando que ela tem agora o poder de conseguir criar vida e criar diversos planetas e criar o universo inteiro. Criar novos mundos inteiros. Nesse momento, o Ciclope avisa o Professor Xavier que o Fera fugiu. É quando vemos que o Fera está lá conversando com o Magneto, contando pra ele que a Jean Grey matou a Mística. A Raven morreu. A Jean matou ela. E aí agora os dois querem sair, matar a Jean Grey. Se eu achar, mato ela. Eu sei. E nesse momento, o Professor Xavier tá vendo tudo isso aqui com o cérebro. Magneto, antes de sair pra matar a Jean Grey, ele acaba pegando o seu capacete. E a gente vê ali que ele guardava seu capacete com um jornal, que falava justamente sobre o atentado da Casa Branca que aconteceu em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Xavier chama o Noturno, Ciclope e Tempestade para ir com ele para enfrentar e impedir o Magneto de matar a Jean Grey. Eu não vou pedir que você vá. Pode contar comigo. Eles saem na porrada, todo mundo ali. A turma do Magneto quer matar a Jean e a do Xavier quer salvá-la. Matar a Jean não vai trazer a Raven de volta. Até que o Professor Xavier consegue chegar na Jean Grey e ela acaba fazendo ele torturar e controlando o corpo dele, flutuando, subir as escadas de uma forma completamente louca e incrível. Eu gostei dessa parte aqui. Ande até mim. Que até mesmo fez uma referência da Jean Grey fazendo o Professor Xavier levitar lá no filme de confronto final. O Professor Xavier pede para Jean Grey ler a sua mente e ver o que de fato aconteceu. É aí que ela percebe que o Professor Xavier estava cuidando e protegendo ela. Enquanto alguém se importar com ela, acreditar, ainda há esperança. Seria muito legal essa cena aqui, contanto que ele não criasse bloqueios mentais contradizendo tudo que ele acabou mostrando aqui agora nessa cena. Pois é, cara, esse filme aqui tem relances que o Professor Xavier é o Professor Xavier. A maior parte do filme inteiro não é o Professor Xavier. Não condiz nada com o Professor Xavier. Uma péssima adaptação. Parece que há dois filmes separados que tiveram que remendar um no outro e ficou essa bizarrice. Ainda há esperança. A Jean Grey começa a chorar, cai na sua real e fala pra vilã: pega todo esse poder aqui e vai embora. A vilã começa a absorver os poderes da Fênix Negra da Jean Grey, só que ela é impedida pelo Ciclope. E é bem nesse momento que chega o exército ali, prendendo todos os mutantes. Detalhe que eles prendem todos os mutantes com umas coleiras muito parecidas que aparecem em Dias de um Futuro Esquecido, que aparecem em Deadpool 3 e também em X-Men 97. E um detalhe muito legal, cara, é que um desses policiais está usando aqui uma descrição escrito MCU. Cara, se isso aqui não foi uma referência que a Marvel e a Disney comprou a Fox, eu não sei o que é. O meu filho era seu fã. E Charles admite que errou e pede desculpas. A Raven tinha toda a razão. Eu errei. Os alienígenas começam a atacar o trem, começaram a lutar contra os X-Men e a Jean Grey recupera sua consciência e o seu poder. E ela começa a matar todos os alienígenas, fazendo eles se desintegrarem em pó. Lembrando muito o estalo do Thanos. E também o que ela fez com o Professor Xavier em X-Men Confronto Final e também na batalha final desse mesmo filme.
ela leva a Vuk até o espaço para matá-la, enquanto também acaba se sacrificando, transformando assim em uma energia de uma fênix no espaço. Se referenciando no caso aqui a Fênix Negra. É então que a escola da mansão do Xavier acaba sendo renomeada para Jean Grey School, o que eu achei meio nada a ver. E ali temos o Fera como diretor da escola, e então vemos que o professor Xavier se aposentou. Como vai a aposentadoria? Cara, isso aqui é muito errado, na moral. Eu nunca iria imaginar o professor Xavier vendo desigualdade, vendo ignorância, vendo a galera atacando terror contra os mutantes e simplesmente abandonar tudo isso pra trás e tomar um cafezinho. Não dá pra entender esse final, sinceramente. Enquanto isso, chega o Magneto pra jogar um xadrez com o professor Xavier, fazendo aquela referência que os dois sempre jogavam xadrez em diversos outros filmes dos X-Men. Tanto que o Magneto fala que vai pegar leve com o Xavier, igual ele falou em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Vou pegar leve, tá? Vou pegar leve com você. Ah, e um detalhe muito legal é que o café ali na França está escrito em francês. Cafés dos velhos amigos. Frase que os dois vivem se chamando um ao outro ao decorrer de toda a saga dos X-Men. E é assim que termina X-Men Fênix Negra, de uma forma completamente deplorável, sem cena pós-créditos, com o Xavier cagando pros mutantes, o Magneto tomando ali um cafezinho com ele, Jean Grey se sacrificando. É triste, muito triste como esse universo terminou dessa forma, já que foi o último filme a ser lançado. Mas como estamos acompanhando todo esse universo aqui em uma ordem cronológica, não é o último filme que a gente vai falar aqui no canal dessa franquia dos X-Men, porque Deadpool 1, Deadpool 2 e Logan acontecem após X-Men Fênix Negra. A gente vai ver que vai ter mais erros cronológicos ainda, porque em 2023, em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, quando o Wolverine acorda no futuro, nessa mesma linha do tempo, a Jean Grey está viva. Bom, esses aqui foram todos os meus detalhes, referências e easter eggs que eu acabei pegando enquanto eu resumia a história desse filme aqui pra você. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, e semana que vem vai ter muitos vídeos da hora. Então se inscreve para não perder os próximos. Até o próximo vídeo e